Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Que bom que você me achou aqui, que me achou aqui por puro acaso, né? Caiu de paraquedas aqui. Para você, então, que não me conhece, eu sou a Suzete Brazão, aqui do Ateliê Vita de Pano. Seja muito bem-vinda ao canal. E eu espero que você goste, se divirta e faça todas as bonecas que eu disponibilizei aqui para vocês gratuitamente. O molde fica no grupo do Facebook, tá certo? Gente, a brincadeira de hoje é essa bonequinha aqui. Bonequinha não, é essa ursinha mais deliciosa, mais fofinha, olha isso. Toda articulada, cabecinha, braço, pernas, ela é toda articulada, extremamente fácil de fazer e muito macia. Então, na aula de hoje a gente vai fazer ela e na próxima aula a gente faz a roupinha, tá certo? Eu espero que vocês gostem, que curtam, compartilhem o vídeo, entre lá me sigam, entre no grupo do Face e me sigam lá no Insta, tá certo? Um beijo e aproveitem a aula. Pra gente fazer essa ursinha, a gente vai precisar da carapinha. Você pode usar qualquer outra malha, dá pra usar tricoline também, só que dependendo do tecido que você usar, o tamanho final dele vai ser outro. Então, se for um tecido mais grosso, mais encorpado, ele vai ficar maior. Se for uma tricoline, ele vai ficar menorzinho. Então, depende muito do tecido. Aqui, eu vou usar a carapinha. Aqui tem o molde da cabeça, parte de trás e a parte da frente da cabeça, a orelha, o corpo, braço, solinha do pé e a perninha dela aqui, tá certo? Agora, a gente deixa isso aqui pra cá e nós vamos usar agora, para começar, a cabeça e a orelha. Então, a gente vai posicionar esses moldes aqui na carapinha, dobra ele ao meio, direito com direito, posiciona os moldes deixando margem de costura e corta. Prende com a agulhinha todo ele, esse aqui você vai cortar 2 vezes no tecido dobrado. Então, corta uma vez aqui, coloca novamente, corta, então, 2 vezes no tecido dobrado, para poder fazer a orelhinha. E aqui, deixando margem de costura. Prende com a agulhinha, tudo isso aqui, recorta, deixando a margem, pra gente poder fechar. Depois de cortado, fica assim. Então, cortei a parte de trás da cabeça, a parte da frente e as 2 orelhinhas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar a parte de trás da cabeça, deixando uma abertura aqui. No molde vai ter toda a marcação, onde é para deixar abertura e onde é para costurar. Então, a gente vai passar uma costura aqui, para na marcação, deixa um espaço e finaliza aqui. Começa no 1, termina no 2, parte de trás da cabeça. A parte da frente, a gente começa aqui no 1, dá volta, termina aqui no 2. Esse é o fuço da carinha dela, né? O focinho do ursinho. Então, a gente começa aqui, finaliza aqui. É isso que a gente vai fazer nessas 2 partes. E vamos fechar a orelhinha, deixando essa parte de baixo aberta pra gente poder virar. Então, a gente só vai passar uma costurinha ao redor aqui, onde a gente deixou a margem de costura, tá certo? Depois de costurado, fica assim. Aqui, a gente costuma fazer uma marcaçãozinha para saber aonde que é o número 1 da parte de trás da cabeça. Para eu saber que é aqui no topo que eu vou emendar, tá certo? Então, faz só um risquinho com lápis, já é o suficiente. Passei a costura, deixei essa aberturinha aqui e finalizei aqui. Fiz a mesma coisa na frente. A orelhinha eu fiz a mesma coisa. Deixei a margem de costura e passei a costura aqui. A diferença aqui é que eu vou retirar o excesso de tecido daqui para ficar mais delicadinha a orelha, senão fica muito grossa aqui onde a gente vira. Então, corta aqui um pouquinho, só para tirar o excesso. Vai ficar assim. E aí, a gente passa pro direito, bem fácil, porque se você deixar toda aquela margem de costura, quando você vira, ele faz umas quininhas, né, na voltinha aqui, na curvinha da orelha, né? Então, a gente faz assim. A gente virou aqui a orelhinha, a gente vai pegar a parte da frente da cabeça, passar aqui pro direito, pega uma fita métrica ou uma régua e marca aqui, ó, 3 centímetros. Aqui.
E daí, eu vou posicionar a minha orelhinha com essa parte aberta para essa margem do tecido. Então, eu marco aqui, ó, 3 centímetros aqui e posiciono a orelhinha. Aqui, eu gosto de alinhavar, para não ter perigo nenhum de sair do lugar. E eu vou fazer a mesma coisa. Daqui do centro da costura, da testinha, marco 3 centímetros e coloco a outra orelhinha. E alinhavo. Alinhavei, eu posso até passar uma costura antes também, mas só com alinhavo já fica bem firme. Depois, a gente vai juntar essa parte. Então, aqui eu já alinhavei. Então, ela fica assim, tá vendo? Quando a gente vira assim, fica viradinha assim pra frente. Agora, a gente pega essa parte aqui que a gente tinha marcado, que aqui é o topo, junta aqui, ó, costura com costura, abre elas e prende com a agulhinha na cava da costura, juntando as duas costuras para não ficar torto. Feito isso, a gente faz a mesma coisa aqui embaixo. Abre as costuras assim, prende com a agulhinha, bem na cava da costura, e aí você vai colocando a agulhinha em toda a volta da cabeça do ursinho. Você pode alinhavar se preferir, mas só com a agulhinha já fica bem firme, não tem perigo de sair do lugar, nada. Então, faz isso, e depois que fez isso aqui, prendeu tudo com a agulhinha, aí sim, a gente vai fechar isso aqui. A gente vai dar toda a volta, passar uma costura em toda a volta, porque a gente já tem essa abertura aqui atrás, né? Então, a gente vai fechar toda ela. Depois de fechado, fica assim. Aí, a gente tira todas as agulhinhas e passa pro direito. Opa, aqui é a costa. Deixa eu só cortar aqui a linha que eu tinha cortado. E agora, sim, a gente passa tudo pro direito. Então, vai ficar assim. Certo? Agora, a gente deixa ela aqui esperando, porque agora a gente vai fazer o corpinho. Já vocês vão entender por que a gente vai fazendo tudo por partes, tá bom? Então, agora a gente vai cortar o corpinho da mesma maneira que a gente fez com a cabeça. Coloca a carapinha direito com direito, posiciona o molde e corta, deixando uma margem de costura. Aqui no corpinho tem a marcação de onde a gente vai deixar a abertura, na parte de trás do corpinho. Essas bolinhas aqui é onde a gente vai prender o braço e a perna. Aqui, eu aconselho fazer o seguinte: marca aqui a pence, exatamente assim, ó. E aqui a gente faz a mesma coisa. Pega um lápis, esse aqui é um lápis 6B, pode ser uma caneta fantasma, o que vocês tiverem mais fácil, e faz essa marcação. Aqui a gente vai iniciar isso aqui a costura, dá toda a volta, esquece a pence aqui por enquanto. Então, a gente começa aqui na marcação, dá toda a volta e para aqui, onde tá essa marcação, tá certo? Depois, a gente vai fazer a pence. Depois de costurado, vai ficar assim. Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui no molde tem a marcação onde a gente vai prender o braço e a perna. Se eu marcar aqui, eu não vou conseguir ver a hora que eu passar pro direito, certo? Então, a única coisa que eu tenho que ter em mente, que o bracinho vai ficar no final da pence, bem no finalzinho da pence, meio centímetro para baixo, a gente prende, e a perninha, a mesma coisa. Tá certo? Então, pro lado direito, quando a gente virar, ela vai aparecer a pontinha de onde terminou a pence. Então, a gente já sabe que um pouquinho para baixo é ali onde a gente vai colocar o botão do bracinho, tá certo? Agora, aqui, a gente faz assim, de toda a volta. Eu pego isso aqui, ó, e abro aqui, ó. Faço isso aqui. Então, eu sei que a minha pence começou aqui, na marcação que eu fiz, tá vendo? Ela tá aqui. Então, eu posso colocar uma agulhinha ali, pra eu saber onde que ela vai finalizar.
Aí, eu ponho aqui do outro, posso marcar com o lápis, ó. Aqui. E faço a mesma coisa na parte de baixo. Pego aqui e pego aqui. Quando eu abro assim, a pence já praticamente tá formada. Então, eu só vou passar uma costura iniciando aqui, desse pontinho que eu fiz, e finalizando aqui. Eu vou fazer essa voltinha aqui da pence. E vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então, você faz isso aqui, dobra, tá vendo? Ela vai fazer uma cavinha aqui, ó. Consegue perceber? Aí, a gente vem com a costura, acompanhando isso aqui e finalizando. Então, é quase uma voltinha que a gente faz, tá certo? Se você preferir fazer a pence antes de fechar, também não tem problema. Você marca, faz a pence e depois junta tudo. Eu prefiro fazer assim porque o tecido não fica tão grosso depois na hora de fechar, não sai do lugar, nada, tá certo? Mas façam da maneira que vocês acharem mais fácil para vocês. Eu prefiro fazer assim. Então, agora eu vou fechar aqui e a gente dá continuidade. Depois de costurado, fica assim, ó. Olha. Tá vendo? Então, agora a gente passa pro direito. Cadê a abertura? Tá aqui. A gente passa pro direito pra gente poder prender a cabeça aqui no corpinho. Então, vai ficar assim. Então, olha como eu falei que dá pra ver onde termina a pence. Então, a gente sabe que o bracinho vai ficar nessa altura. Mesmo porque é uma questão de você observar. Depois que você colocar a cabecinha e encher todo ele, você vai posicionando o bracinho na altura que você acha que vai ficar melhor. Mais para perto da cabeça, mais para baixo um pouquinho, fica a critério de vocês. Mas, basicamente, é um pouquinho só para baixo dessa pence. Para prender a cabeça no corpinho, eu vou usar 2 botões. Eu vou usar a mesma coisa nos braços e nas pernas. É a mesma técnica que eu vou fazer aqui, eu vou fazer nos braços e nas pernas. Então, eu pego 2 botões, pode ser de tamanho, preferencialmente de tamanhos parecidos, né? Aqui não é do mesmo tamanho, mas é bem próximo um do outro, né? Então, a gente passa a linha aqui, que eu fiz assim. Eu peguei o fio 10, dobrei ao meio para ficar mais forte, passei nesses 2 botões, nesses 2 furinhos aqui, saí com eles aqui desse lado. Aqui, eu junto esses 4 fios, passo numa agulha, e daí a gente vai passar ele ali na cabeça. Então, aqui, ó, passei os 4 fios numa agulha. Eu preciso de uma agulha que tenha um fundo bem grande para poder passar as 4 linhas, tá certo? Então, fiz isso aqui, agora eu venho aqui, pego a cabecinha dele, vou entrar com a agulha aqui, porque ela vai ter que sair aqui na junção dessas costuras aqui, ó. Ela vai ter que sair bem aqui no meio, tá certo? Então, aqui tá assim de frente, ela vai ter que sair aqui embaixo. Então, coloco a agulha aqui. Então, olha aqui, vamos recapitular. Coloquei a linha dobrada, passada aqui no botão, passei os 4 fios todos juntos numa agulha grande, grossa aqui. Essa agulha vai entrar aqui na cabecinha dele e vai ter que sair aqui na junção das 4 costuras. Tá certo? Então, você pode olhar aqui dentro, para ficar mais fácil para a agulha passar. E eu vou sair aqui. Então, o botão vai ficar aqui, ó, já posicionei ele. Ele saiu aqui nessa junção, agora ele vai entrar aqui na junção do pescoço, do corpinho dele. Entro aqui, tá vendo? No cruzamento das 4 costuras. Entro aqui, da mesma forma que eu fiz ali na cabeça, eu faço aqui no corpinho. Saio aqui. Saí aqui, eu tiro essa linha da agulha
separo as linhas, então aqui eu sei que a que tá dobrada é um parzinho e a que tá cortada é outro parzinho, certo? Agora, eu passo aqui no outro botão. Então, não precisa uma linha tão comprida como eu coloquei, tá? Mas fica mais fácil para mexer também. Então, eu passo aqui no furinho e a outra eu passo aqui no outro furinho. Saio aqui. E aí, sim, eu pego e amarro. Aqui. Então, eu junto ali e amarro bem forte. Ele vai travar, porque a hora que os dois botões se encontrarem aqui, ó, a linha não vai apertar mais do que eu precisa, né? Vai travar. Então, eu faço isso bem forte, dou 2 ou 3 nozinhos, corto a linha deixando não muito rente, deixo mais compridinha, e aqui já tá pronto. Dei os nozinhos e deixei a linha meio compridinha, até prendi aqui um pedaço do tecido. Tá vendo? Deixei ela mais compridinha. Não precisa ser rente para não correr o risco dela soltar. Então, aqui a gente gira, porque viu que a cabecinha vai girar para todo lado. A linha aqui, à frente. E aqui tá pronto. A gente já pode encher? Pode, mas vai atrapalhar na hora de colocar o bracinho e a perna. Então, primeiro a gente costura tudo, prende tudo e depois a gente vai encher. A última coisa que a gente vai fazer é encher. Então, agora eu vou fazer o bracinho. A ordem aqui não tem muita importância. Você pode fazer o bracinho ou a perna primeiro, tanto faz. Mas a gente vai costurar ele, passar para o direito e fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. Então, aqui tá tudo cortado, as pernas e os bracinhos, certo? Então, aqui pra perna, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a costurar daqui de baixo, dar a volta e parar aqui. Essa parte a gente não fecha. A gente vai fazer isso nas duas perninhas. Inicia aqui, dá a volta e para aqui. Lembrando de deixar uma abertura pra gente virar. Então, deixa uma aberturinha aqui, tá certo? Então, começa aqui, para, dá um espaço e dê a volta até aqui. Faz isso nas duas pernas, para depois a gente prender a solinha aqui nas perninhas. E o braço, a gente vai fazer a mesma coisa. Inicia aqui onde tá essa marcação, dá a volta e para aqui onde tá a marcação, deixando a abertura. Costurado tudo, eu tirei um pouco do excesso de margem que eu deixei, né, de tecido, como a gente fez lá na orelhinha, eu fiz a mesma coisa aqui nos braços e nas pernas. Só deixei a margem real aqui na abertura. Aqui na abertura eu não mexi. Então, eu cortei, tirando o excesso, depois da abertura. Para não ficar ruim da gente fechar depois, senão fica muito curtinho o tecido, daí a gente não consegue costurar, não consegue fechar, tá certo? Então, aqui, depois é só virar pro direito. Agora, a gente vai prender a solinha. No molde, tem essa marcação, olha, que é o centro. Que se a gente dobrar aqui, é exatamente o meio da solinha, que é aqui. Então, a gente faz isso aqui também. Dobra aqui ao meio, contrário aqui, pra gente saber onde que é o meinho aqui. Então, o que que eu faço? Tava certo. É assim. Direito com direito, aqui, eu vou juntar aqui essa pontinha e essa pontinha aqui nas costuras. Então, aqui eu não tenho marcação nenhuma, então, eu posso marcar aqui, ó. Dobro aqui, faço um risquinho aqui e outro risquinho bem aqui. Pra eu saber bem certinho onde que é o meio. Então, tá aqui, ficou bem fraquinho, mas dá pra ver. Então, aqui, eu junto aqui na costura. Aqui eu vou ter que alinhavar, tá, gente? Junto aqui na costura, no meio da costura, aqui. E eu vou alinhavar tudo isso aqui pra eu poder costurar
com tranquilidade, sem medo de que vai ficar torto, que vai... Porque como é um tecido, ele cede um pouco, se ele não tiver preso, bem preso, ele vai correr e não vai dar certo o molde. Então, olha, ele fica bem certinho. Então, alinhava ou prende com a agulhinha, para não ter perigo de sair do lugar, e aí é só passar a costura. Eu vou fazer isso neste e no outro pezinho e eu já volto para te mostrar. Então, depois de costurado, é só tirar o alinhavo que a gente fez e para poder passar pro direito. Então, fica assim e a gente passa isso aqui tudo pro direito. Então, a gente vai passar pro direito as perninhas e os bracinhos pra gente poder já prender lá no corpinho e encher. Então, vai ficar assim. Olha que bonitinho. Como fica aqui a solinha, bem certinha, tá vendo? Então, é só alinhavar para não ter perigo de sair do lugar que tá bem certinho. Então, vou virar tudo para daí a gente já poder prender, tá certo? Então, vamos colocar o bracinho. Já passei a linha aqui no botão, como eu fiz ali para fazer a cabeça. 4 fios passaram aqui para esse lado. Aí, a gente põe na agulha para poder passar ali no bracinho. Aí, como que a gente faz? Olha aqui no molde a altura. Dá mais ou menos um dedo, olha. Em centímetros, porque dedo não dá nem para saber, né? O centro da marcação até onde seria a costura dá 1,5. Então, eu posso marcar aqui 1,5 daqui dessa linha da costura, aonde vai sair a minha agulha. Então, eu vou entrar aqui na abertura que eu deixei e vou sair com a agulha aqui na marcação de 1,5, até na costura aqui. Então, tem que ser um pouquinho mais pra cima. Então, vamos lá. Bem aqui, certo? Passo aqui. O botão vai lá pra dentro. Isso aqui, gente, se você falar assim, ah, mas eu não quero que seja articulado, não tem necessidade, você prende com linha e agulha normal ali, ou então passa, coloca o botão aqui desse lado, depois dele tá todo cheio, deixa o botão aparecendo aqui se quiser. Se não quer colocar botão, costura só passando de um lado pro outro, com a linha aqui, vai aparecer aqui uma marcaçãozinha pequena aqui desse lado, não tem problema. Então, jeito de prender o bracinho tem vários jeitos, várias maneiras. Então, faça o que for mais fácil para você. Não vai deixar de fazer o ursinho porque achou que é difícil pôr o bracinho ou qualquer coisa assim, né? Então, aqui, aonde finalizou a pence, tá bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela finaliza aqui. Eu vou sair com ele, entrar com ele meio centímetro aqui, lembra que tava lá no molde? Vou entrar com ele aqui. Aí, eu vejo, dou uma olhada aqui, a altura que vai ficar o bracinho com relação à cabeça. Se eu quiser que ele fique um pouquinho mais para baixo, é só eu descer um pouquinho mais a agulha, tá certo? Entrar um pouquinho mais para baixo. Então, aqui não tem segredo. Agora, eu tiro novamente a agulha daqui, pego o fiozinho cortado, solto assim de um lado, o dobradinho do outro, que eu sei que são os parzinhos, e aí eu passo no botão como eu fiz na cabeça. Eu vou fazer isso no outro bracinho também, a mesma coisa. E o mesmo nas perninhas. Mas nas perninhas eu volto aqui para mostrar para vocês. O bracinho, eu só vou terminar esse aqui, faço outro e volto quando tiver já prontinho o outro bracinho também. Então, aqui só vou mostrar para vocês que não tem diferença ali da cabeça. Prende bem firme. 3 nozinhos eu vou dar aqui e pronto. Prestando atenção, gente, que essa abertura do bracinho tem que ficar para trás. Às vezes a gente se distrai
e acaba colocando o bracinho ao contrário, né? Porque já aconteceu isso comigo, por isso tô falando pra vocês, que às vezes a gente, na pressa, a gente não presta atenção na posição do bracinho, tá certo? Então, agora eu vou colocar o outro e depois eu volto só pra gente colocar as perninhas. A marcação de onde vai sair a agulha da perninha, a gente calcula do mesmo jeito que a gente fez ali do bracinho. Mede aqui o centro dessa bolinha até lá o final. Aqui dá 2 centímetros, quase 2, não dá bem certinho. Então, não tem que ser também milimétrico, né? Mas, pra gente ter uma noção de onde que a agulha vai ter que sair. Marca aqui, mesma coisa que a gente fez no bracinho. Na marcação aqui da costura, vamos por 2 centímetros, bem no meio aqui, entra com a agulha ali e sai aqui. Mesma coisa que a gente fez no bracinho, a gente vai fazer nas perninhas. Não muda nada. E lá no corpinho, a mesma coisa. Lembra que eu tinha falado aqui da pence, marcação da pence? Meio centímetro para baixo é o bracinho, meio centímetro para cima é aqui a perninha. Então, a gente vê onde termina aqui a pence e entra com a agulha. Então, a pence terminou aqui, eu vou subir um pouquinho para cima dela, vou entrar um pouquinho para cima dela. E saio aqui, ó. E daí, a gente põe a perna virada para trás, tá vendo, né? Vamos virar essa perna, gente, é do outro lado. Tá vendo? Acontece. Então, a gente coloca o contrário, faz tudo de novo. Coloca aqui, vê onde terminou a pence, um pouquinho pra cima, entra com a agulha, tá certo? Pronto, minha gente. Todo presinho, agora é só a gente encher. Pra gente encher, precisa ficar bem durinho? Não, quanto mais maciozinho, menos enchimento você colocar, mais gostosinho de pegar ele vai ficar, tá certo? Então, agora a gente vai encher. Se começar pelas pernas, braços, não interessa, não tem problema nenhum. Eu gosto de começar pelo corpinho, passo para a cabeça e depois eu coloco o enchimento nos braços e pernas. Mas não é uma regra, não tem, tem que ser pela perna, não, tá bom? Então, comece por qualquer lugar. Vamos começar a encher então. Eu vou começar, então, pelo corpinho, como eu falei que eu gosto de colocar. Só para vocês verem que não tem segredo. Mesmo porque ele é pequenininho, não vai tanto enchimento assim. E se eu quero ele mais macio, não vou colocar tanto enchimento. Só o suficiente para o corpinho aguentar o peso da cabeça dele. Então, aqui o corpinho eu até posso pôr um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho mais resistente ao peso da cabeça. Ó, aqui já deu, não precisa mais que isso, tá vendo? Então, é pouquinha coisa que a gente põe, depois a gente fecha tudo. Agora, eu vou passar pra cabeça. Aqui, depois a gente modela com agulha e linha. Na hora de colocar o botãozinho do olho e tudo, daí a gente ajeita a carinha dele pra ficar bem bonitinha. Porque só com o plumante não vai dar o formato certinho que a gente quer. Mas tentem ir colocando de um jeito que não fique torto. Tem que ver se tem plumante do mesmo lado, assim, se aqui e aqui estão iguais, aqui tá faltando. Então, eu coloco um pouquinho mais. É isso que a gente tem que prestar atenção, para não ficar torto. E aqui a gente vai ajeitando a orelhinha, ó.
que já ficou bom. Já tá certinho. Aqui atrás que eu tô achando um pouquinho, faltando um pouco. Então, eu vou colocando agora pra fazer volume aqui na parte de trás da cabeça. Porque eu tava levando tudo, forçando lá pra frente, né? E aqui tava ficando sem. Então, a gente tem que ver isso também pra não ficar uma cabecinha chata, achatada aqui atrás. Viu? Como é fácil? Então, vou encher braços e pernas, que não tem segredo. Deixa eu pôr a perninha aqui, pra vocês verem. E daí, eu volto só a hora que tiver prontinho, tá? Já, daí, fecho com um pontinho pequenininho aqui, se bem que esse tecido, apesar de ser bem fofo, a gente tem que caprichar também na hora do acabamento. Mas não aparece, ele é bom por causa disso. Você pode fazer uns pontinhos assim, não tão... Mesmo que você não faça uns pontos muito caprichados, ele não vai aparecer. Então, vai ficando assim. Quando eu tiver todo cheio, eu volto aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fecho isso aqui, ó. Então, a gente ajeita aqui, dá uma seguradinha assim com a mão. Então, eu vejo que a abertura é aqui, né? Então, aqui a minha linha tá dobrada ao meio, com um nozinho ali na ponta. Eu só vou alinhavando. Alinhava os pequenos, próximos um ao outro. E olha como esse tecido é bom, que a linha some dentro dele. Então, você pode costurar tranquilamente, que não vai aparecer onde você fechou. E aqui eu finalizo, dou nozinho, passo a agulha pra dentro e corto aqui rente. Olha como fica. Não dá pra ver nada. Ó, essa perna eu já costurei também, então só falta o restante. Ficou assim, terminadinho. Acabamento. Agora, a gente vai fazer o narizinho dele. Aqui eu peguei uma linha dessa de bordar, dobrada ao meio, marrom. Aqui a altura do narizinho não tem uma marcação certa, específica. Mas a gente pensa assim, ó, aqui começa a fazer essa voltinha. Então, eu vou começar aqui do topo do narizinho dele. Então, eu imagino um triângulo pequeno aqui e aqui a boquinha. Então, eu começo aqui, ó, só um risquinho. Entrei aqui, e essa linha eu vou pegar ela aqui, ó. Passei uma laçadinha aqui. Eu lacei aqui, aqui já fica o risquinho da boca, certo? Olha como ficou. E aqui, eu já dou outro pontinho, que daí eu já imagino... Aqui é uma questão de imaginação. Como que a gente vai fazer esse narizinho? Então, é um triangulinho aqui. Então, eu entro aqui e saio de novo aqui, nessa argolinha aqui que eu fiz. E aí, a gente vai preenchendo esse narizinho no formato de um triângulo. Eu faço assim, voltando sempre aqui. Entro aqui, eu imagino um triângulo e vou entrando bem pertinho um do outro aqui, do pontinho, e saindo aqui nessa argolinha que a gente fez. Não precisa apertar, porque senão ele deforma. Então, a gente só vai colocando. Quando ele termina de entrar ali, a gente para de puxar. Faço de novo, aqui. Vai puxando devagarzinho, não tem pressa. E aí, eu faço pro outro lado.
A vantagem de fazer o bordado é que se a gente não gosta e vai puxando devagarzinho, a gente tira e começa de novo. Vai ajeitando. Que saiu da minha linha, da minha agulha, eu vou colocar a agulha de novo e já vou terminar ele. Depois que eu terminei aqui, eu entrei com a agulha aqui de volta, saí aqui atrás, dou uma puxadinha de leve e corto. Daí ela já entra ali, não aparece nada. Então, o focinho ficou pronto. Aqui eu fiz curtinho, mas se você quiser descer um pouquinho mais, vai ficar bem bonitinho. Aqui eu fiz mais curtinho mesmo, mas dá pra ser mais comprido. Agora, a gente vai fazer os olhinhos. Pra fazer o olhinho, a gente vai usar essa bolinha aqui. E eu não sei o número. Faz muito tempo que eu tenho e tá sem a marcação. Eu não me lembro se é número 6 ou número 8. Medindo ela, colocando numa régua, ela dá 4 milímetros. Então, é uma bolinha pequenininha. Mas você pode fazer o olhinho com bordado, né? Não tem necessariamente que ser essa bolinha, pode ser um botãozinho também, ou só fazer um bordadinho. O olhinho a gente coloca aqui um pouquinho para cima do nariz. Também, questão de gosto, mais afastado, mais pertinho. Vou pôr um pouquinho mais longe, porque a gente vai puxar. Então, deixa eu medir aqui para vocês saberem onde que eu tô colocando. Deu uma distância de 2 centímetros da costura central até onde eu quero o olhinho. Então, 2 centímetros. Então, daí eu entro com o olhinho aqui e saio ali do outro lado. Aqui, a minha 2 centímetros, eu tenho que vir antes aqui um pouquinho, aqui. Então, aqui, a minha linha está dobrada ao meio. Deixei essa argola aqui, ó, essa laçadinha. Passei no botãozinho e vou passar na outra bolinha aqui. Entrar de volta aqui e sair lá para pegar a laçadinha que tá aqui. Eita, saiu. A gente põe de novo, não tem problema. Põe assim mesmo, sem agulha. Aqui, isso. E aí, eu passo a agulha dentro dessa laçada. E a gente dá uma puxadinha, ele já fica assim. Então, se não quiser tão puxadinho, tão apertado, deixe menos. A gente vai ajeitando. Tomara que não arrebente a linha. Aí. Certo? Então, se quiser com o olhinho mais perto, deixa menos, deixa 1,5 centímetro de cada lado. Eu acho que fica bom também, mais pertinho, não tão afastado. Tá certo? E daí, a gente vai passando de um lado pro outro, pegando, entrando na bolinha, no buraquinho da bolinha, e saindo, entrando tudo de uma... Ó, entrei aqui, saio aqui, vou lá de volta, olha. Saio lá. Então, eu fico fazendo esse movimento aqui, até eu achar que já é suficiente. Pra eu ter certeza que ele não vai soltar, tá certo? O olhinho é só isso aqui, gente. Aí, eu dou um nozinho aqui. Pego assim. Dou um nozinho. Passo a agulha lá pra trás e corto rente lá. Que ela não vai aparecer. Faço assim, ela já some. Tá certo? Gente, o ursinho era só isso aqui. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na próxima aula, a gente vai fazer a roupinha. Então, por enquanto, a ursinha era só isso nessa aula. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse molde é o mesmo de uma coelhinha
que as minhas alunas, as meninas que estão lá dentro do grupo do Facebook, elas já me pediram faz tempo e eu ainda não passei para elas, mas o molde desse ursinho é o mesmo da coelhinha que vocês tanto estavam me pedindo. Então, esse coelhinho e esse ursinho tem o mesmo molde. Qual que é a diferença? Essa coelhinha aqui tá com um molde um pouquinho menor, o tecido é o mesmo. O que eu fiz aqui? Dei uma raspadinha aqui em cima, no focinho dela, e mudei a orelha. Foi só o que eu fiz, gente, é exatamente o mesmo molde. Então, se a gente mudar a orelha, fizer alguns detalhes, como eu fiz aqui, dei uma raspadinha aqui no pelinho e tudo, vira outro bichinho. Esse mesmo molde, vira uma ovelha? Vira uma ovelha também, dependendo do tecido que você usar. Se você tiver aquele tecido carneirinho, também ele vai virar uma ovelhinha, tá certo? Então, esse coelhinho e esse ursinho são feitos com o mesmo molde. O que mudou? A orelha e os detalhes, assim, da carinha. Mas é exatamente o mesmo molde. Esse aqui é um tamanho menor e esse aqui maiorzinho um pouco, tá certo? Então, na próxima aula, a gente faz a roupinha e finaliza ela, tá certo? Põe os detalhes, lacinho na cabecinha e deixa ela bem bonitinha, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula.